Herodes, o poder dos idomeus. Ele era ambicioso. Se alguém entrasse no seu caminho, ele mandava executar. Foi ele que mandou matar os inocentes do livro de Mateus, querendo matar o Messias. Herodes reinado, 37 a.C. a 2 depois de Cristo. Sucessor, Herodes Arquelau. Nascimento de Herodes, 73 a.C. Edom, Idumeu. Morte, 2 depois de Cristo. Sepultado em Herodium, Judéia. Pai, Antipatro. Mãe, Cipos. Filhos, Antipater, Alexandre, Aristóbulos 4, Salapício, Herodes II, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Olímpias, Herodes Filipe. Portanto, Herodes o Grande, nascido em cerca de 73 a.C. e falecido em 2 depois de Cristo. Pois Herodes fundou as cidades gregas de Sebaste, Samaria e Cesareia Marítima, com seu belo porto, construiu fortalezas e palácios, incluindo Massada, e o magnífico templo, que se chama Templo de Salomão. No entanto, a verdade é o Templo de Herodes o Grande. Ele criou também Herodium, presidiu aos Jogos Olímpicos. No Evangelho de Mateus, ele é acusado pela matança dos inocentes. Em Belém, ao morrer em 2 depois de Cristo, Herodes deixou disposto em testamento a partilha do reino para 3 de seus filhos sobreviventes, como Herodes Arquelau, Herodes Antipa e Herodes Filipe. Herodes teve, pois, no total 9 esposas. Teve filhos com 7 delas. Após reinar por 9 anos, ele foi banido por César e exilado para Viena, na Gália. A dominação romana, 37 a.C. até o período do Novo Testamento. Pompeu Crasso e Júlio César reinaram sobre Roma como o primeiro triunvirato, mas Júlio César logo se tornou governador único. Ele recolocou Icono no trono, em Jerusalém. Nomeou Antipatro, cidadão da Idumeia, como procurador sobre as ordens de Icano. Os 2 filhos de Antipatro, Facelo e Herodes, tornaram-se governadores da Judéia e Galiléia. Portanto, no ano seguinte, Antipatro foi envenenado. 3 anos mais tarde, Júlio César foi assassinado em Roma pelos seus senadores. Surgiu um novo triunvirato. Otávio, sobrinho de César, Marcos Antônio e Lepto passaram a governar Roma. Antônio governava a Síria e o Oriente. Favoreceu a Herodes o Grande. Essa amizade levou essa família edomita à ascensão do poder. Herodes casou-se com Mariana, neta de João Icano. João Icano era o filho mais novo de Simão, Macabeus, e neto do sacerdote Matatias,
que há 3 décadas tinha iniciado a revolta contra os reis seleucidas e tornou-se parte da família Macabeia. Mais ou menos por esse tempo surgiu um novo distúrbio no país. Antígono, filho de Aristóbulo. Antígono foi um filho de Aristóbulo II, da Judéia. Ele foi o último dos Asmoneus a reinar, sendo sucedido por Herodes o Grande. Conquistou sucesso passageiro ao cortar as orelhas de Icono, o sumo sacerdote judeu, impossibilitando-o de exercer o ofício. No entanto, na luta seguinte, Herodes foi pressionado por Antígono e teve de fugir para a fortaleza chamada Massada, em busca de segurança. Depois ele foi a Roma, descreveu aos romanos a desordem dominante. Foi nomeado rei. Antígono foi morto. Isso acabou para sempre com o governo dos Macabeus, ou Asmoneu. Antígono, o último governo dos judeus. Pois pouco tempo depois do suicídio de Antônio no Egito, Herodes estendeu seu poder na Judéia. Herodes vivia sob o pavor de que um descendente dos Macabeus subisse em poder para tornar-lhe o trono. Isso era o que mais Herodes temia, perder o trono. Tendo Aristóbulo, irmão de Maria, sido nomeado sumo sacerdote, a sua popularidade fez com que Herodes mandasse afogá-lo. Mariana ficou enfurecida e Herodes mandou executá-la. Nos anos seguintes, ele tornou-se cada vez mais vingativo e seus atos sangrentos provocaram a ira dos judeus. Para acalmar a hostilidade dos judeus, ele deu início a um programa de obras públicas. Então, seu principal empreendimento foi a reconstrução do templo. Mas com isso não terminaram os problemas de Herodes, nem os da nação. Ele estava cercado por grupos de homens que exploravam a sua paranoia. Seus 2 filhos, à semelhança de sua mãe, Mariana, vítima da ira paterna, foram estrangulados. No entanto, em certa ocasião, um grande número de fariseus tiveram o mesmo destino, foram executados por Herodes. Outros atos, igualmente sangrentos, continuaram durante o seu reinado. Perto do fim da vida, esse governante, dominado pelo medo, ordenou o massacre dos infantis em Belém, quando nasceu Jesus, o rival rei dos judeus. Os romanos passaram como governantes supremos da Palestina durante os tempos do Novo Testamento. A família de Herodes, juntamente com os procuradores romanos, nomeados, governavam sob a autoridade de Roma. Do seu casamento com Doris, a Idomeia, Herodes teve como primeiro filho Antípater, que acabou sendo executado. Com Mariana Asmoneia, Herodes foi pai de Alexandre e Aristóbulo, os quais foram mortos a mando dele mesmo. O Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus. Herodes o Grande era o rei e, quando ficou sabendo do rei do judeu, ficou perplexo. Passando 2 anos, mandou matar os inocentes, mas seu governo aproximava-se do fim. Os últimos anos de seu reinado foram cheios de conspiração e contra-conspiração, enquanto os membros de sua família disputavam o poder. Pouco antes do nascimento de Jesus, ele havia executado os 2 filhos que teve com Mariana, Alexandre e Aristóbulo. Outro filho, Antípater, conspirou contra Herodes e foi executado. Para os romanos, Herodes foi um rei vassalo digno de confiança.
e capaz, mas para os judeus ele foi um tirano egoísta. Este foi Herodes o Grande.